1 Samuel, capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 2. Vamos falar hoje sobre algo tão precioso na igreja e nas nossas vidas, que é o discernimento, né? Discernimento é a capacidade da gente julgar, analisar coisas, analisar situações, analisar pessoas. E o capítulo 25, 1 Samuel 25, vai falar sobre o discernimento de Abigail. Essa mulher que teve uma atitude correta, ela discerniu o que poderia acontecer ali na sua casa e ela tomou uma atitude segundo ali a vontade de Deus mesmo, impedindo que Davi matasse ali todos do sexo masculino e houvesse ali um derramamento até de sangue, né? E quero ler a partir do versículo 2, que diz assim: havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Monte Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Era descendente de Calebe. Versículo 14. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiro para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uvas de passas e 200 passas de figos, e pôs tudo sobre o jumento. Então disse a seu servo: vão na minha frente, que vos vou logo atrás. Porém ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam. E ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possuía no deserto, de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou bem com mal. Que Deus me castigue se até amanhecer eu não matar todos do sexo masculino que estão com ele. Então Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão, lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa sua serva fale e escute as palavras de sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, essa tua serva não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como o Senhor Deus, que o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos, que os seus inimigos e os que procuram fazer o mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que a sua serva trouxe ao meu senhor, e que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão dessa sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida do meu senhor está atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus, porém a vida de seus inimigos, este a lançará fora como se a tivesse na cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu senhor todo o bem que falou a seu respeito,
e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente, por ter vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem a meu Senhor, então lembre-se desta tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesmo, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que essa lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu respeito. Então, se Deus lhe oferecesse qualquer coisa que você quisesse, o que você pediria hoje? O que nós pediríamos a Deus hoje se o Senhor lhe oferecesse, desse a você, a mim, a nós, o direito de pedir algo, né? Quando essa pergunta é feita, a gente lembra muito bem ali de Salomão, quando ele estava iniciando o reinado. E Salomão, como diferentemente dos demais reis que o antecederam, sempre os reis, quando assumiam o seu reinado, eles geralmente se preocupavam logo em eliminar todos os possíveis sucessores. E Salomão ali ele vai pedir a Deus sabedoria e que Deus desse a capacidade para ele julgar o povo de Deus. E Deus então acrescentou mais do que aquilo que ele havia pedido, né? Às vezes a gente pensa que é tão fácil pedir algo a Deus, mas muitas vezes nos falta bom senso, nos falta o discernimento, né? E uma das coisas também que a gente entende que são mais difíceis de se ensinar hoje é sobre o discernimento, porque é algo do espírito. O discernimento ele nasce no coração, no nosso espírito e no espírito de Deus. E é algo tão importante dentro da igreja, dentro do meio cristão, né? Fundamental para todo o ministério, especialmente aquelas pessoas que foram chamadas para cuidar de pessoas, para restaurar pessoas. O discernimento ele é muito importante, porque sem ele nós podemos errar, podemos não discernir uma situação que nós estamos ali envolvidos. E eu quero aqui deixar 3 direções que o discernimento ele se dá. Ele flui de 3 direções: para cima, para dentro e para fora. O discernimento ele flui de 3 direções: para cima, para dentro e para fora. Para cima é discernir o que Deus está fazendo. Nós precisamos discernir o que Deus está fazendo agora, o que Deus está fazendo hoje, nos dias de hoje. O que Deus está fazendo? Qual é a obra que Deus está fazendo agora? Será que a gente tem discernido corretamente o que Deus está fazendo nesses dias, né? É ouvir a Deus, né? Não apenas a sua palavra, mas ouvir o coração de Deus. A gente às vezes vai precisar daquele silêncio, né? Nesse tempo que a gente está vivendo, do advento da internet, né? De lives, de stories, Instagram, Facebook, WhatsApp, mensagem, todos os momentos nós estamos aí conectados, estamos virtualmente. Às vezes está nos faltando esse tempo da gente parar intencionalmente e de ouvir a voz do Senhor no silêncio. Algo que Jesus ele já disse ali em Mateus, na oração do Pai Nosso: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Literalmente, a gente às vezes precisa fechar a porta mesmo. Fechar a porta, desligar o celular intencionalmente. A gente às vezes não adianta se a gente está orando a Deus com a Bíblia aberta, mas o celular está ali do lado. A nossa mente fica dividida, e Tiago vai dizer que a mente dividida ela não alcança algo. Então, a nossa mente tem que ser toda do Senhor. Como o próprio Jesus diz: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento.
de todas as tuas forças. Nós precisamos romper com esse, às vezes, esse vício, esse hábito de estar com a Bíblia aberta e, ao mesmo tempo, estar ali esperando uma ligação. Não tem ninguém que esteja mais desejando nos enviar uma mensagem, uma palavra, do que o próprio Deus, e ninguém pode se comparar com Ele. Então, nós devemos ouvir o Senhor. Jesus, ele ficava horas e horas, todos os dias ali, a ouvir a voz do Pai. Jesus era, como homem, ele era um homem da madrugada, um homem que acordava ali na quarta vigília para estar ouvindo. Então, Jesus tinha uma agenda longa, cansativa, exausta, todos os dias. E o que mantinha ele corretamente ali, fazendo aquilo que era certo, nos lugares certos, com as pessoas certas, fazendo o que era certo, era justamente essa comunhão, era ouvir a voz do Senhor. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, quero ler o versículo 19, e o versículo de número 5, capítulo 5, versículo 19, e o versículo 20, Jesus diz assim: então Jesus lhe diz: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que esse fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Então a gente vê aqui que Jesus só fazia aquilo que via primeiramente o Pai fazer. Ele ouvia o Senhor. Ele tinha ali aquele momento de ouvir. Jesus, ele era Deus, 100% Deus, mas 100% homem. Mas ele ia, como homem, na sua dependência, de buscar ouvir ao Senhor, para que ele pudesse ter o discernimento, pudesse julgar cada situação que ele iria encontrar, cada situação, para que ele fizesse a coisa certa, segundo a voz do Senhor. Então, nós precisamos ouvir o coração de Deus, ouvir a voz do Senhor, como diz lá no Salmo 29, que a voz do Senhor, ela é poderosa, ouvir o Espírito Santo, ouvir aquilo que ele tem para nós no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano. O que o Senhor tem para esse ano? Qual é a palavra que o Senhor já trouxe ao nosso coração para esse ano de 2025? Nós temos declarado por fé, aqui na nossa igreja presbiteriana renovada em Floriano, que 2025 é o ano de Isaac, é o ano do riso, é o ano da coroação da fé de Abraão, de 25 anos que Abraão caminhou por fé, e aos 25 anos da caminhada, Deus trouxe Isaac, trouxe o riso, deixando a tristeza para trás, as angústias, as aflições. Então, nós precisamos ter uma palavra, uma voz do Senhor para os nossos dias, seja para o nosso dia de hoje, seja para a nossa semana, seja para o nosso mês e para o nosso ano, e buscar, esperar que aquilo aconteça, e buscar o Senhor, que aquilo que Ele falou no nosso coração aconteça, no nome de Jesus. Nós estamos aqui determinados, estamos aqui perseverando, estamos aqui convictos que o riso virá nesse ano às nossas vidas. E é interessante que quando a gente declara já por fé que vem o riso, a gente às vezes pensa que tudo vai ser automático, que nada vai acontecer, que não vai ter investida, que o inimigo não vai se levantar, que o inimigo não vai tentar trazer uma dor, uma angústia, uma enfermidade, um problema, um desemprego, uma situação familiar. Ele vai tentar trazer alguma coisa para que a gente se apegue justamente nessa situação, mas nós já temos a palavra do Senhor, nós já ouvimos a voz do Espírito Santo, ele já disse: alegria, é riso, é contentamento, é o ano do riso. E aí a gente espera aquela palavra, a gente rompe com aquela situação contrária, seja ela na área física, seja um problema emocional, sentimental, conjugal, financeira, e então a gente já diz: não, eu já ouvi a voz do Senhor, então vou discernir que essa situação que ela está acontecendo, ela é temporária, ela é momentânea, e eu então já tenho uma palavra que é aquilo que Deus, ele já trouxe ao meu coração. Então que possamos fazer também como Jesus, ouvir o Senhor e caminhar debaixo dessa palavra. Então o primeiro discernimento vem de cima. O segundo discernimento
ele é para dentro, para dentro. Nós precisamos discernir o nosso próprio coração. Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Às vezes, nós podemos até entender o que Deus está fazendo, né? E ainda assim, como Jonas, não nos alinhar a ele. Bom, eu já ouvi o que Deus disse, eu já ouvi o que Deus falou, mas eu posso também, como Jonas, que mesmo ouvindo o que Deus havia lhe dito, ele não atentou para o seu coração e fez aquilo que Deus não havia dito para ele fazer. O Senhor disse, levanta-te e vai para Nínive. Deu uma direção para ele, mas ele foi para outra direção, ele foi para Tarsis. Então, ele ouviu, mas ele não atentou ali, não discerniu para o seu coração. Ele começou a deixar ali que o seu coração ficasse desalinhado com a vontade do Senhor. Salmo, eu estou lendo agora nesses dias, comecei ontem aí a leitura do Salmo 139, né? Quero até que deixar para os amados essa leitura aí de 21 dias. Salmo 139, ele vai trazer revelação de tudo aquilo que está oculto, de tudo aquilo que está escondido. Então, eu tenho escutado muitos pastores aí, apóstolos, líderes, missionários, que têm feito essa campanha de 21 dias no Salmo 139, e ele diz que tem acontecido assim algo extraordinário. Aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, aquilo que não foi revelado, Deus vai começar a revelar, não só de pessoas que estão à nossa volta, junto a nós, mas principalmente de nós. Nós vamos nos conhecer mais durante esses 21 dias. Então, precisamos dizer como Davi, sonda meu Deus e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no teu caminho eterno. Nós, por nós mesmos, não temos a capacidade de ver plenamente o nosso coração. Mas Deus, que sonda mentes e coração, ele vê, ele enxerga o profundo, o escondido, porque para ele, trevas e luz, como diz no próprio Salmo 139, são a mesma coisa. Tanto faz nós estarmos nas maiores alturas, tanto faz nós estarmos nas profundezas dos mares, o Senhor, ele nos vê completamente. Então, nós precisamos atentar o nosso coração. Nós, se quisermos ser sábios, nós andaremos muito próximo de outras pessoas que possam nos ajudar a discernir os nossos corações, né? E o coração de Deus. Nós precisamos estar perto, próximo de pessoas que nos ajudem a discernir o nosso coração. Davi, ele diz lá no Salmo 141, fira-me o justo, e será mercê, repreenda, será como óleo sobre a minha cabeça. Às vezes é incrível que tem pessoas que até sabem que é alguém ali colocado por Deus, enviado por Deus para ajudar, para orientar, mas tem pessoas que, em vez de se aproximar, faz se afastar dessas pessoas. Olha, Davi, ele disse, fira-me o justo. Veja que Davi tinha um profeta de Deus, chamado Gade, um homem que colocou a cabeça dele em risco, porque Davi foi confrontado por esse profeta. Ele contou lá aquela história da ovelha, que um amigo chegou e tinha muitas ovelhas lá na casa do amigo, mas ele preferiu pegar aquela ovelha que só tinha, o dono só tinha um e matou, e Davi disse, olha, esse homem deve morrer. E o profeta que era próximo de Davi disse, esse homem é você. Esse homem é você. Olha, imagine se o profeta Gade fosse um daqueles 400 profetas que estava ali junto a Acabe, que quando se juntou a Josafá para tomar Jabes de Gileade, tomar aquela cidade, Josafá disse, não tem nenhum profeta aqui para a gente consultar? Ah, tem um aí, mas ele só diz aquilo que me aborrece. E aí mandou chamar uns profetas lá, uns 400, os 400 deram aquele parecer, aí Josafá disse, espera aí, todo mundo está dizendo a mesma coisa, não tem um homem de Deus aqui não? Tem um aí, mas ele só diz, não, pois manda chamar ele aqui. E resumindo, quando o profeta chegou e disse para ele, olha, se você for, na segunda vez, você for, eu vejo as ovelhas dispersas. E o pagamento pela fidelidade a Deus foi que Acabe mandou jogar o profeta Micaías ali na cisterna, a pão e água, disse até que ele voltasse. Ele disse, se tu voltar, Deus não falou comigo. E ele recebeu, até tirou a roupa de general, botou uma roupa de soldado, mas não teve jeito. Deus já tinha anunciado a morte dele. Foi lançada uma flecha ao ermo,
e ela justamente passou e fincou justamente na abertura lá da couraça e ele morreu. Então, por quê? Porque ele se cercou de pessoas que só diziam aquilo que massageava o ego dele. Nós precisamos estar perto de pessoas que digam a verdade para nós. Leais são as feridas daquele que ama a gente. Está lá, Provérbios 27. Nós precisamos de pessoas, para esses dias, pessoas cheias de discernimento, pessoas que estão com o rosto no chão, pessoas que, de verdade, lá como disse Jetro ensinou a Moisés, Moisés, tu vai morrer se tu continuar desse jeito. Você cerca de pessoas temente a Deus, que aborreçam a avareza, homens fiéis, homens de verdade, que vão te ajudar. Homens que vão ver o teu coração e vão te ajudar. Homens que vão ver a tua preocupação, vão ver o teu cansaço e vão te ajudar. Então, nós precisamos também ter esse discernimento. Discernir o nosso próprio coração, porque Jeremias já disse que o nosso coração é enganoso, ele é mais corrupto do que qualquer outra coisa, que todas as coisas. E o nosso coração ele é propenso, ele é inclinado para o lado errado. Então, se cerquemos de pessoas que venham nos ajudar a enxergar o nosso coração. Davi, ele diz lá no Salmo 19, versículo 12 a seguir: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve dasquelas que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que nenhuma delas me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Palavra dos meus lábios, a meditação do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi está dizendo que se ele mesmo fosse olhar para ele mesmo, ele ia errar, ia faltar, ia sofrer uma grande queda. Então, que Deus nos dê essa graça de nós nos cercarmos de pessoas que possam nos ajudar. E o terceiro discernimento é o discernimento, finalmente iremos discernir o que está no coração das outras pessoas. Nós precisamos também discernir o que está no coração das outras pessoas, porque existem emoções que vêm de Deus, existem emoções que vêm do mundo. Eu já vi pessoas, líderes, pastores mesmo, derramando lágrimas, assim, chorando assim como aquelas carpideiras, facilmente. Você percebia que aquelas palavras ali não eram verdadeiras. Muitas vezes manipuladas para induzir alguém a fazer algo errado, alguma coisa, já às vezes voltado para a área financeira. Então, nós precisamos discernir o que está no coração das outras pessoas, porque existe uma grande diferença. Nós podemos errar, às vezes, consolar quem está precisando ser confrontado e confrontar quem está precisando ser consolado. Nem toda pessoa que vem até nós para ser consolada, a gente vai consolar. De imediato, a gente às vezes não sabe o que está. Sem discernir o coração daquela pessoa, nós vamos às vezes deixar de confrontar aquela pessoa para consolar. Olha o que fez Natan. Natan confrontou Davi. Não foi consolá-lo, mas confrontou. Então, tem pessoas, e às vezes, por falta de discernimento, discernir o coração, nós podemos confrontar alguém, ser duro com alguém que está precisando de consolo. Alguém que está precisando de uma mão, está precisando de ser consolado, confortado. Nós podemos cometer o erro daquele sacerdote que, vendo um homem ferido, passou de largo. Depois passou o levita e fez a mesma coisa. Mas aí passou o samaritano e teve o discernimento. Viu que aquele homem estava ferido. Viu que aquele homem tinha sido assaltado. Viu que aquele homem havia sido injustiçado. Deus nos dê, nesses dias, o discernimento, para nós discernirmos o que está no coração das outras pessoas. No nome de Cristo Jesus, nós podemos lutar contra Deus quando deveríamos servir a Deus. Vamos lembrar aqui de Saulo de Tarso, que pegou cartas e foi perseguir os discípulos. Ele estava perseguindo o próprio Deus. Quando ele deveria estar servindo, ele estava perseguindo. Por falta de quê? De discernimento. Naquele momento, ele não teve discernimento. Em nome de Deus, ele estava perseguindo quando deveria servir a Deus, servindo a igreja, servindo aos apóstolos, servindo aqueles homens de Deus. Que Deus nos dê essa graça de nós discernirmos também o coração daqueles que estão à nossa volta, para que a gente não se encontre lutando contra Deus, mas servindo a Ele no nome de Cristo Jesus.